Bom, a gente agradece muito o aceite da vereadora e ex-deputada estadual Janaína Pascoal, porque, como a gente tem anunciado aqui no Jornal da IP para toda a região de Araraquara, a Janaína Pascoal é uma das figuras públicas de maior impacto no cenário brasileiro nos últimos anos, não é? Foi uma das pessoas do direito que assinou o impeachment de Dilma Rousseff lá atrás. Isso deu à Janaína visibilidade. A Janaína inicia uma carreira política e consegue a maior votação da história do estado de São Paulo e acho que do Brasil para o cargo de deputada do Brasil, mais de de 2 deputada milhões de votos. Estadual. Teria uma reeleição fácil, certamente, ou chegaria fácil à Câmara Federal, né? Mas contra até parte do seu campo político, insiste numa candidatura ao Senado. E agora recomeça, Janaína, a sua carreira política na vereança, na capital paulista. E eu começo daí a nossa conversa, Eu começo Janaína. só perguntando se a Janaína, muito obrigado, viu, Janaína, um abraço a você, é professora da USP também, Direito, né? Isso. Da USP. Você foi traída porque, na verdade, quando você saiu a senadora, você tinha certeza, né, como deputado estadual, federal, você levaria fácil, né? Agora, sair para senadora, você precisaria contar com um apoio maior. Te traíram nessa situação ou não? Não me considero. Primeiro, bom dia, muito obrigada pelo convite, pelas palavras. Eu carinho sempre a toda a região de Araraquara, todo acolhedor. Então, primeiramente, muito obrigada e bom dia. E boa Páscoa para todos, né? Boa Páscoa. Não me considero traída. Eu tenho, assim, um olhar bem crítico ao nosso sistema eleitoral. É um sistema muito baseado na busca de dinheiro, né? De fundo eleitoral, de tempo de TV. Então, o cargo de deputado federal, ele é um cargo que traz muitas vantagens para o partido. E existe toda uma engrenagem para fazer com que as pessoas que têm um potencial de votação elevado saiam a deputado federal. Né? Então, quando eu digo não deixa de ser também uma resistência a um sistema que eu critico, tá? Eu não me considero traída. Eu considero que o que fizeram é absolutamente coerente com o sistema ruim que nós temos, né? Que é um sistema que prestigia pessoas mais submissas, que prestigia a busca por dinheiro, pura e simplesmente. Quando eu falo dinheiro aqui, é o fundo eleitoral, né? Não é um dinheiro ilícito, mas eu considero imoral, apesar de legal, né, esse nosso sistema. Então, os partidos grandes disseram assim, você quer sair candidata? Nós tiramos legenda, principalmente a federal, que tem essas vantagens, mas também, se quiser, a estadual, porque a votação ajuda a puxar outras pessoas ou a complementar a votação. E agora, a senadora, você não vai ter legenda. Tá? Na época eu estava no PSL, a PSL fundiu com o DEM, virou União Brasil, e eles foram muito transparentes comigo, já naquele momento, disseram que sair a deputada tem lugar garantido, mas senadora não. E os outros partidos grandes, todos me convidaram para sair a deputada. Né? Ninguém me deu legenda para sair a senadora. Aí eu tive que sair e ir para o PRTB, que é um partido pequeno, sem nenhum segundo de TV, sem nenhum recurso. E eu fiz uma campanha com 49 mil reais meus, concorrendo com pessoas que tiveram 8 milhões de fundo, né, de fundo eleitoral, 7 milhões, o que teve menos, teve 5 milhões. Então, realmente seria impossível, mas eu entendi que deveria colocar meu nome à disposição do povo de São Paulo, porque eu vejo que o meu perfil técnico-jurídico poderia ser útil nesse momento de tanto conflito com o Supremo Tribunal Federal. E, com todo respeito aos parlamentares que têm, assim, de alguma maneira, enfrentado o Supremo, esse enfrentamento não pode ser um enfrentamento com gritaria, com ofensa, com xingamento, né? Ou apenas em redes sociais. Então, tem enfrentamento jurídico, entendeu? Por agora, isso é que eu enfrentar essa máquina toda.
Viu, vereadora? Tá um pouquinho, tá dando uns cortinhos, né? Será que estamos com problema de conexão? De vez em quando dá um cortinho, né? Na fala da Janaína, talvez seja oscilação aí da conexão. Da conexão, né? Então vamos tentar melhorar essa conexão. Mas deu para ouvir bem e tal, né? Agora, quando a gente observa você falando do Supremo, hoje nós estamos vendo aí um debate sobre a questão da anistia. Eu tenho uma opinião como jornalista de que anistiar pessoas que, sinceramente, tentaram o golpe é preparar para um próximo golpe. Porque se as pessoas forem anistiadas, simplesmente vão dizer, olha, eu posso tentar um novo golpe que eu serei no futuro anistiado. Qual que é a sua visão como defensora do direito e defensora da Constituição? Você acha que uma Câmara Federal deve realmente aprovar essa anistia? Qual que é a sua opinião? Então, tem vários projetos lá em andamento, tá? A rigor, tecnicamente, a anistia não seria um caminho adequado. Não seria. Por que essa anistia ganha força? Porque, infelizmente, o Supremo tem aplicado penas absolutamente desproporcionais e tem prolatado condenações erradas, sob o ponto de vista jurídico. Porque não dá para você condenar a mesma pessoa por golpe de Estado e por supressão do Estado Democrático de Direito e por associação criminosa e por depredação de patrimônio público, porque a pessoa participou de uma manifestação que invadiu um prédio público. Porque isso também gera precedente para, por exemplo, as manifestações que ocorrem na Assembleia, aqui em São Paulo, nas várias câmaras. Quando eu era deputada estadual, o pessoal que era contra a reforma da Previdência invadiu a Lesp, tiveram que jogar gás de pimenta, eu tive ali um ataque de alergia. Então, assim, quebraram portas, quebraram coisas. Então, assim, o Supremo está errando muito. Agora, Janaína, de repente Oi. nós vimos aquelas gravações dos generais dizendo, olha, nós temos que fazer isso, aquilo, e as falas foram muito evidentes de que havia um golpe em curso e que estavam usando esse pessoal para poder, logicamente, colocar o exército na rua. Se o governo eleito tivesse decretado a GLO, automaticamente o exército estaria na rua. E só não teve sucesso o golpe, na nossa visão, pode ser que estejamos equivocados, de que o golpe aconteceria se o exército tivesse saído às ruas. Você não acha que foi tudo muito bem plantado? Porque, por exemplo, perdoar uma pessoa que arrebenta um relógio daquele, que arrebentaram todos aqueles painéis, que atacaram a polícia, jogaram o carro da polícia no espelho d'água? No espelho d'água, né? Então, quer dizer, o ex-presidente da República, ele foi um incentivador disso no 7 de setembro. Então, vocês não estão dando uma passada de pano nessa situação? Não, porque, veja bem, o problema é que estão juntando pessoas que não têm o mesmo grau de responsabilidade. O ministro Alexandre defendeu a tese dele de titularidade, tratando justamente desse caso, do poder das redes sociais. O ministro escreve na tese dele que essas pessoas foram manipuladas pelo poder das redes. Como é que ele condena a 17 anos uma pessoa que é vítima de uma manipulação? Então, essa injustiça que está sendo cometida é que está dando força a esse movimento da anistia, e o grupo central, né, está aproveitando, usando os coitados das pontas, né, para, na verdade, se beneficiar. Então, a culpa, desculpa falar, a culpa é do Supremo. Se tivesse feito a investigação em cima dos líderes ou daqueles que sejam os líderes, mas aplicar penas correspondentes às depredações, as invasões. Então, pelo que eu entendendo, você acha que as pessoas que invadiram os prédios públicos, os prédios
dos nossos poderes, elas devem ser anistiadas. Agora, o Bolsonaro tem que ser condenado e os generais têm que ser condenados. Pela sua fala, aí você diz, os cabeças têm que ser realmente condenados. É isso que você está dizendo? Nós precisamos avaliar, mas se alguém tem responsabilidade, é quem está, entende? Não é quem estava nas pontas. Tem um projeto bom, que é o projeto do senador Mourão, e ele anistia com relação a esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas ele prevê a punição dessas pessoas pelas depredações e invasões. Já o projeto na Câmara é uma anistia geral, pelo que eu entendi, pode ser que haja outros textos, né? Aí não dá para você dar uma anistia geral com relação a alguém que entrou, quebrou, entendeu? Um projeto como esse, Janaína, de anistia geral, você acha que o Supremo barra, mesmo que seja um processo legislativo, o Poder Judiciário, o Supremo pode depois declarar uma inconstitucionalidade, gerar uma nova crise do Supremo com um grupo político? Eu acredito que sim. Por outro lado, já passou da hora dos próprios ministros tentarem conter ali, com todo respeito eu digo, os ímpetos do ministro Alexandre. Porque, veja bem, nesta semana, o ministro, de certa forma, convocou o embaixador da Espanha. Não tem poder para isso, meu Deus. Né? Olha, eu não sou eleitora da esquerda, né? Não sou. Mas, assim, se eu sou o presidente Lula, eu começo a me preocupar. Porque só quem tem competência para convocar um embaixador é o presidente da República. Então, assim, alguma coisa está acontecendo e as pessoas de poder nesse país não estão percebendo ou estão omissas, porque, de certa forma, por enquanto está pegando o lado contrário. Mas, assim, esse agigantar do Supremo, do CNJ, né? Isso é antidemocrático, entende? Janaína, há muitas leituras possíveis, né, do contexto brasileiro dos últimos anos, né? Há quem enxergue nesses apontamentos dos supostos excessos do Supremo, do avanço do poder legislativo sobre atribuições do Executivo, uma crise institucional. Você concorda que há no Brasil uma crise institucional? Porque também muitos dizem que ela começa a ficar evidente no processo de impeachment, em que a senhora teve uma atuação muito efetiva, por óbvio, né, pelas suas convicções, pela sua leitura do momento. Mas na medida em que se destitui uma presidente num regime democrático, por algo que nem é consensual, né, a história das pedaladas não é consenso nem entre juristas, não se deflagra aí uma crise institucional, né, não se fragiliza o executivo e não aumenta a sanha do legislativo, e aí o judiciário tem que intermediar essa relação e gera o cenário que a gente tem hoje? Eu entendo sua visão, com todo respeito, eu não concordo, porque o impeachment, ele é um instrumento previsto na Constituição Federal. Né? Nós estamos, Janaína, nós estamos com um probleminha na conexão, no né? seu áudio, a imagem está perfeita, mas o áudio, eu não sei se a captação aí, Janaína... Eu acho que seria uma boa. Talvez o recurso de um fone de ouvido, alguma possivelmente coisa, seja, né, um sinal. Não sei se ela está pelo Wi-Fi ali, e isso pode ter algum tipo de interferência nesse momento na transmissão. Pode ser. Pode ser então, Janaína. A gente aguarda aqui então o seu retorno nessa discussão, que é muito importante aí te ouvir a esse respeito. Já tem o retorno aqui da vereadora? Isso, agora sim. Perfeito, Janaína. A gente falava então... eu acho que a gente está com as mesmas oscilações, mas vamos tocar aqui adiante, né? A gente falava dessa crise institucional e eu perguntava, né, se o contexto do impeachment fragilizou o executivo. O que eu acho? Que a crise começa quando o Supremo destrói o trabalho da Lava Jato. Quando o Supremo anula 4 condenações que ele próprio referendou em sede de embargos de declaração propostos no HC, que é algo que não existe no sistema jurídico nacional. Pode fazer uma pesquisa aí. Não existe anular um processo inteiro em embargos de declaração. E de 4. Aí começa
né? Porque não se pode esquecer que quando eu apresentei a denúncia pelo impeachment, pedindo impeachment, não foram só as pedaladas. Eu narrei toda a questão do Petrolão e os presidentes, o presidente e a primeira-dama do Peru, acabam de ser condenados, não é? Tanto é que o presidente Lula acabou de dar asilo para a esposa do presidente condenado. Então, assim, no mundo inteiro foi crime, menos aqui, entende? Agora, tem uma coisa, né, Janaína, é que talvez no mundo inteiro não se tenha encontrado um relacionamento um tanto quanto, vamos dizer, espúrio entre o juiz e os procuradores, né? Promotores. Os promotores, né? Que foi o caso do Moro com o Delanhol. Então, quer dizer... Aquelas conversas que vieram na Vaza Jato, eu li todas. Ali não mostra mais intimidade do que os jantares que os ministros do Supremo fazem com o procurador da República, com investigados, com políticos interessados nas condenações. Desculpa falar. Mas se esses impedimentos servem para procurador e juiz de graus inferiores, haveriam de servir também para os ministros do Supremo. Não Mas é assim? há uma ilegalidade nessa prática, mesmo lá quanto cá. Veja bem, o que não pode é, no mesmo momento histórico, os mesmos magistrados anularem todo o trabalho da Lava Jato, que foi um trabalho festejado pelo povo, e condenarem pessoas do espectro oposto, também fazendo ali jantares, eventos, sociedades, viagens, entendeu? Eu sou de uma época em que a gente aprendeu em sala de aula, e eu ensino para os meus alunos que tem que ter distanciamento, que tem que ter liturgia, né? Sou um dinossauro, tudo bem. Agora, as mesmas regras que valem para um lado tem que valer para o outro. Como é que pode anular todas as colaborações premiadas e acordos de leniência envolvendo Odebrecht e empresas outras, porque houve tortura, e instaurar processos e condenações com base na colaboração do Mauro Cid, que teve 9 versões. Então, assim, as regras que valem para um lado têm que valer para o outro. Ou tudo é nulo ou tudo é válido. Vamos girar aqui a nossa mesa. Pois não, Fernando Ferreira? Janaína, bom dia. A senhora ajudou a abrir as portas para o bolsonarismo e depois de um certo tempo acabou se distanciando dele, em determinado momento até pediu a saída do ex-presidente. A responsabilidade pelo extremismo político que a gente vive hoje, essa dualidade, essa situação complicada, não é também um pouco dividida com a sua participação nesse momento da política brasileira? Olha, quando a gente age no mundo, sempre tem a possibilidade de um olhar positivo e de um olhar negativo, né? A minha história de vida como advogada, como professora, como cidadã, é uma história de moderação, de ponderação, de busca pelo justo. Quando o ex-presidente Bolsonaro me convidou a ser vice, né, todo mundo achou que eu ia... E eu fui lá na convenção do PSL no Rio de Janeiro, antes da eleição. E eu fiz um discurso para os bolsonaristas e falei, olha, cuidado para vocês não virarem um PT ao contrário. Porque eu estou sentindo aqui um clima de endeusamento que eu não estou achando saudável. Isso aí tá público, eu falei, assim, aberto para a nação. Então, assim, eu nunca deixei de ser uma pessoa moderada, uma pessoa pautada no direito. Quando eu peço o impeachment da ex-presidente Dilma, poucas pessoas reconhecem, mas o povo estava na rua, tinham colocado fogo no Itamaraty, então eu encontrei uma saída jurídica, pacífica, né, para a nossa nação. Então eu vejo como méritos, eu não vejo como deméritos, mas as análises, né, da história livres. Né? Então, assim, com relação ao ex-presidente, e eu disse isso para ele várias vezes, ele poderia
ter sido um grande líder, poderia ter honrado o trabalho da Lava Jato, ter honrado o meu trabalho no impeachment, e do professor Miguel, e do professor Hélio Bicudo, mas ele preferiu ouvir um núcleo duro ali de pessoas de visão muito fechada, né? Então, assim, quando ele, no meio da campanha, eu conversei com ele, eu falei, olha, o senhor tem consciência, né? Que não é só a sua turma que está votando no senhor. O senhor está sendo eleito por muitas mulheres, por muitos homossexuais, por transexuais, né, por pessoas que defendem várias causas. O senhor vai precisar governar por uma pluralidade. E ele até, assim, nas ações, ele até conseguiu, porque eu não vi que ele tenha perseguido ninguém, do ponto de vista institucional, mas na fala ele ficou viciado nos likes. Então ele jogava muito para a torcida, sabe? Que não deixa de ser um comportamento do Lula também, em certa medida. Mas como é o terceiro mandato do Lula, talvez ele tenha ganhado aí um pouco mais de jogo de cintura. Mas a dinâmica dos dois é muito parecida, né? De correligionários que baixam a cabeça, que não questionam, que endeusam, né? E isso não é bom para a nação, nem a esquerda nem a direita. Outro dia eu estava lá na Câmara conversando com colegas vereadores dos dois espectros, né? E eles estavam naquela, não, porque vai ser Bolsonaro, vai ser Lula, 2026. Eu falei, gente, vamos virar a página. Que país é esse que não consegue formar sucessores? Sabe? Agora, viu, Janaína? Agora, quando você falou da questão do Peru, que os três presidentes já foram envolvidos nessa questão de corrupção e tal. Agora, aqui no Brasil, nós tivemos realmente esse retrocesso de toda a questão da Lava Jato, porque de repente um hack aqui de Araraquara, onde você está aqui participando, né, acabou chegando a contatos, né, a diálogos, sabe, situações que em qualquer lugar do mundo que acontecesse o aparecimento dessas conversas, certamente muita coisa seria anulada. E ainda tem muita coisa a ser vista nessas escutas. Porque tá lá com... Agora, é isso que eu digo a você. Se aparecesse isso no Peru, com certeza absoluta, as coisas seriam bem diferentes do que está sendo. Quer dizer, nós tivemos um juiz corrupto, Janaína. Esse Moro é corrupto, ele não vale nada. Ele saiu... Exatamente. Ele saiu... O que o Moro tem a ver com um hacker? Não, tem nada a ver o Moro com o hacker. Não, nossa senhora, ele denunciou. Mas ele era o juiz que... O hacker da Vaza Jato foi que revelou as conversas entre o Moro e o Delanhol, os procuradores. Sim. Foi agora. Não, o hacker de Araraquara surgiu na Vaza Jato, Janaína. E agora a Zambelli e o Bolsonaro foram atrás dele novamente, pelas suas pseudo-habilidades tecnológicas, para fazer aquela invasão no sistema do CNJ. Mas é o mesmo personagem, é o hacker de Araraquara. O Intercept mostrou... Entendeu? Isso. Eu não estava entendendo. Mas olha, naqueles diálogos não se fala em dinheiro. Ninguém mostra ali que o Moro ganhou dinheiro ou que o Delanhol ganhou dinheiro. Mesmo a tal fundação que eles queriam fazer, que o Delanhol queria fazer, com os valores que foram pagos como multa, era uma fundação para investir em investigações, não tem nenhum elemento ali que leve a crer que ele ia pegar dinheiro para ele. As conversas não falam em criação de provas, em constrangimento de testemunhas, em testemunho falso. Mas então, não tinha, mas teve conversas, essa delação aqui deixa pra lá, vamos fazer essa, olha, manda isso pra imprensa. Tinha um tabelamento ali, Janaína. E outra, logo depois que ele... Que não é muito justo pra quem tá sendo denunciado, quer dizer, o procurador que me acusa tá tabelando com o juiz que vai me julgar e eu tô aqui fora da conversa. E logo depois o Bolsonaro é eleito, ele aceita o cargo de ministro. Sendo que ele... O que eu estou tentando dizer é o seguinte, em que o Supremo considerou isso tudo para dizer que o juiz era impedido, que é diferente de ser corrupto, e anulou, como é que pode o mesmo Supremo estar condenando pessoas a penas muito elevadas, sendo que o ministro é vítima?
Porque quem leu toda a documentação, quem acompanhou, sabe que o centro das acusações é que havia um plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, tá? Eu não estou nem dizendo que esse plano era real, era factível, mas esse é o centro da acusação. E, em especial, o ministro Alexandre. Como pode o ministro Alexandre, nesse contexto, ser o relator, ser a pessoa que está decidindo que não vai para o pleno? Então, assim, nós estamos no mesmo momento histórico utilizando padrões completamente contraditórios para os dois grupos políticos. E vejam, eu não teria por que fazer defesa de um ou de outro, porque são dois grupos que me atacaram muito. Né? Não são grupos assim com os quais eu me dê tão bem, entendeu? Hoje eu tenho uma relação de respeito com todo mundo. Na Câmara eu convivo bem com todos os meus colegas. Agora, na Assembleia, né? No início houve ali alguma situação. Viu, Janaína, quando você fala aí do impedimento do Alexandre, me diga uma coisa, quando começou, o Alexandre já era o relator, já estava na frente da relatoria. Agora, me diga uma coisa, os casos vão surgindo. Agora, surgiu, por exemplo, essa questão de que ele era aquela estava apontado como seria alvo da questão. Agora, a coisa apareceu quando estava em andamento, ele já era o relator. Ele vai sair porque apareceu alguma coisa nova? Não, ele era o relator do inquérito das fake news, que é conhecido como inquérito do fim do mundo, e do tal inquérito dos atos antidemocráticos. Surgiram essas novas... E aqui é preciso dizer, lá atrás, ministro Toffoli, que era o presidente da corte, fez uma distribuição, vou utilizar uma palavra aqui, que assim, isso aí é público, ele escolheu o ministro Alexandre, isso não existe. Então, assim, a gente pode questionar desde lá atrás, mas essa conexão que acabou prevalecendo de que todos os fatos posteriores haveriam de ser distribuídos para o mesmo ministro do inquérito lá atrás das fake news e do inquérito lá atrás dos tais atos antidemocráticos, isso é muito questionável do ponto de vista jurídico, porque cada fato é um fato que enseja a instauração do inquérito diferenciado e uma distribuição livre. Será que nós só temos um ministro no Brasil? Será que os demais ministros não são também competentes, sob o ponto de vista técnico formal, mas também sob o ponto de vista da sua competência de conhecimento jurídico? Isso tem que ser debatido. Voltando a falar um pouco de política, né? Você falou agora há pouco, como que pode o Brasil não ter um sucessor nem para Lula nem para Bolsonaro? Então, eu vejo que você põe os dois no mesmo campo, né? Lula e Bolsonaro são diferentes, mas na sua opinião são praticamente iguais. Aí você vê, você falou que, peraí, você falou que respeita... Não, você falou que respeita a democracia. Como comparar o Bolsonaro com o Lula, se quando o Lula perdeu as eleições, ele passou a faixa, deixou o país seguir normalmente porque ele pensou no país. O Bolsonaro não fez nada disso. Ele plantou um monte de inverdades sobre a urna eletrônica, não fez a transição política, fugiu do Brasil, fez um monte de lives e apontamentos para o Brasil praticamente ter uma guerra civil. Dá para comparar uma coisa com outra para quem respeita realmente a democracia? Olha, houve vários problemas, né, nas gestões do Lula anteriores, na gestão da Dilma, essa questão do aparelhamento, da política dos companheiros, da eleição de determinados empresários para crescer por meio de incentivos fiscais. Então, há formas e formas, né, de instituir ditaduras. Há formas e formas. Agora, com relação ao Bolsonaro, eu sou crítica. E eu não fiz as críticas só publicamente, eu falei a ele. Né? Ele não ter passado a faixa foi um equívoco muito grande. Por outro lado, ele fugir para os Estados Unidos é uma evidência de que ele não ia dar golpe. Né? Porque, assim, quem vai dar golpe e vai para a Disney, eu acho até que mostra
Bom, deixa para lá. Né? O que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte: já passou da hora de esquerda e direita entenderem que é preciso virar a página, né? Gostando ou não gostando, os dois já tiveram a sua chance, já deram a sua colaboração, né? Os dois já estão aí com idade avançada, estado de saúde também delicado. Poxa, tá na hora de fazer sucessores. E vamos... nós temos quadros. É isso que eu ia te perguntar, Janaína. Você dá margem para a gente perguntar sobre a tua visão para 2026, que é logo ali, né? Do ponto de vista político, já chegou. O que você defende? Hoje você está no PP, né? O Partido Progressista, que namora um pouco o governo, meio envergonhadamente, mas né, tem uma posição, o grupo do Ciro Nogueira muito próximo ao bolsonarismo, defendendo né, uma candidatura desse campo. O que você defende para o seu partido? Né? Eu sonharia com várias legendas lançando candidatos, né? E no segundo turno né, se juntam né, na escolha daquele que mais se aproxima. O que você imagina, Janaína, para 2026? Então, veja bem, eu não tenho assim uma vida partidária intensa. Tá? Até pelas minhas críticas ao próprio funcionamento partidário no país, eu fui ao Supremo sustentar as candidaturas avulsas, então eu não tenho uma vivência partidária, tá? Agora, é o nosso sistema, eu precisava escolher um partido, o Progressistas tem ali um espectro mais à direita, mas é mais moderado, por exemplo, do que o PL, né? Então, assim, agora tá para juntar com a União, que é um movimento que eu não tenho o que fazer a respeito, mas que não me agrada, mas eu não tenho o que fazer a respeito. Acho que tem aí uma tendência de aglutinação de lado a lado, tá? Nós estamos vivenciando uma tendência de aglutinação. Eu não acho que o ideal seria, por exemplo, estou falando pela direita, tá? Lançar vários candidatos para reunir no segundo turno. Acho que se fizerem isso vai ser um movimento burro. Por quê? Porque nós temos quadros importantes com muito potencial de serem eleitos para o Senado. Então, por exemplo, nós temos o governador lá do Rio Grande do Sul, deu um branco agora, esqueci o nome dele. Eduardo Leite. Eduardo Leite. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele já teve 2 mandatos. Ele tem muita chance de ser eleito senador. Nós temos o Zema em Minas Gerais, que já teve 2 mandatos, ou seja, não pode ser governador de novo, mas tem muita chance de ser eleito senador, né? Nós temos Tarcísio, que tem muita chance de ser reeleito governador. Nós temos Ratinho, que tem muita chance de ser eleito senador. Nós deveríamos focar em entrar com esse povo todo no Senado, entendeu? Fortalecer o Senado com gente com consistência política, com história política, com vivência política. Tarcísio vir de novo aqui para São Paulo, né, para, vamos dizer assim, enraizar os méritos, os acertos da sua gestão. Eu, se tivesse poder para decidir, lançava Caiado. Por que Caiado? Porque Caiado já foi deputado, já foi senador, já foi governador 2 vezes. Caiado tem formação na área de saúde, tem conhecimento na área do agro, né? É um quadro claramente de direita. Porque agora, há muitos direitistas que são claramente de direita, né? Tem nomes da esquerda que a senhora admira, Janaína? A senhora listou uma série de nomes muito conhecidos da direita, e é verdade, né? Nomes com consistência política. Há nomes da esquerda, do campo político centro-esquerda, que a senhora admire, que a senhora acha que tem teria um papel importante no parlamento, no Congresso Nacional, Janaína? Olha, eu tenho divergências, né? Sim, muitas claro. Divergências, mas apesar das divergências, eu sei reconhecer, vamos dizer assim, atuações. Sim, entendeu? isso. Então, por exemplo, eu acho que o ministro Haddad, hoje, mesmo eu divergindo dele em vários pontos, ele é um quadro que tem potencial para ser candidato. Né? Ele é um quadro que tem potencial para ser candidato.
Um outro quadro, com relação a quem eu tenho mais divergências ainda, mas que ganhou uma dimensão nacional, né, é a Erika Hilton. A Erika Hilton, que eu vi iniciar sua carreira como assessora de uma deputada estadual, né, da Érica Malunguinho, quando eu era deputada, hoje ela tem uma dimensão internacional. Então, é um quadro, né? Eu acho graça quando as pessoas, quando ela diz que vai concorrer ao governo ou que vai concorrer à presidência, e as pessoas meio que caçoam. Janaína, sim. Por quê? eu tô sentindo a dor no meu estômago do soco que você me deu no meu estômago quando você falou. Vou ter que voltar ao assunto. O soco que você me deu no estômago quando você falou em pacificar o país. Olha, pacificar o país, Janaína, é você perder a eleição, entregar, passar a faixa. Pacificar o país é ir embora para sua casa e esperar a próxima eleição. O sujeito, ele fugiu do país porque ele sabia que o golpe tinha falhado. Então ele falou, agora eu fiquei meio inseguro, porque se ele soubesse que o golpe ia acontecer, ele ficaria aqui. Então ele ficou meio inseguro quando os generais disseram não. Então ele foi para lá e falou, vamos esperar o povo nas ruas, quem sabe eles mudam de opinião. Agora, pacificar o país... É uma leitura. Veja bem, essa é uma leitura que eu respeito. Não tenho como dizer se está certo ou errado. A minha leitura é outra. Ele criou uma personagem, falou aquele monte de bobagem, entendeu? Iludiu aquele monte de gente que eu subi na tribuna várias vezes, pedi pelo amor de Deus para saírem da porta dos quartéis e voltarem para suas casas. Ele criou esse personagem, não sabia o que fazer com isso e fugiu. Entendeu? Eu não acho que aquilo ali foi um golpe. Para mim, ele... Covardou, é um covarde. Gente, você está dizendo que ele é um covarde. Fugiu com a Disney. Veja bem, se eu utilizar a palavra covarde, parece que eu, em algum momento, contemplei a hipótese do golpe. Eu sempre fui contra, entendeu? Mesmo na época das manifestações contra Dilma, que havia lá um ônibus de intervencionistas, eu pedia para eles nem chegarem perto, porque o que eu queria era democracia, entende? Então, assim, falar que ele é um covarde pode parecer que tem algum tipo de apoio a qualquer medida antidemocrática. Agora, ele é um cara que criou uma personagem, entendeu? Não tem condição de liderar nada, entendeu? Não tem condição. Prejudicou o país. Então, assim, a gente tem que virar a página. Agora, se vai ser condenado, se não vai ser condenado, estão apurando, entende? O que eu estou dizendo é que o Supremo está errando ao aplicar penas de 17 anos para manifestantes, entendeu? Numa manifestação que acabou perdendo o controle, né? Que acontece sempre aqui em São Paulo. A esquerda está plantando contra ela própria. E tem alguns esquerdistas inteligentes que já perceberam. Mas, Janaína, professora olha, Janaína. só um segundinho só, viu, Janaína? Eu defendo a posição de que quando você vai brigar por uma causa que não fere o Estado democrático de direito, então é uma coisa. Agora, quando você briga por uma causa que fere o Estado democrático de direito, é outra coisa. Porque, por exemplo, eu vou brigar pelo meu salário. Tudo bem, eu invadi a casa da Assembleia Legislativa, não deveria ter invadido, mas eu fui invadir por causa dos professores, tô brigando pelo meu salário. Agora, os caras estavam brigando para derrubar, para estabelecer instalar... Destituir o governo eleito. E comemoraram, né? Nas imagens que a gente vê, são pessoas comemorando. Caiu! Agora vamos pegar um Xandão não, e tal. Você é uma pessoa tão inteligente. Você é inteligente, todo mundo está vendo. Agora, você é inteligente, agora, você não podemos misturar. Agora, o sem terra invade uma terra, não, ele invadiu também. Bom, ele está cometendo um crime, tem que ser punido, tem que ter toda a investigação e tem que ter punição. Punido pelo crime praticado. Se o sem terra invade uma terra com um monte de faixa, vamos fazer a ditadura, ou vamos fazer daqui uma Venezuela, ou a Venezuela é a democracia, ou a Cuba é o modelo que não é. Aí a gente vai prender os caras por crime contra o Estado democrático. Mas eu não vi isso. É o esbulho,
entende? Mas eu não São os vi, crimes eu não vi, praticados. eu não vi isso. Eu vi o pessoal brigando, dizendo assim, eu preciso de terra para plantar, sabe? Então, quer dizer... O objetivo era específico, né? Agora, o problema objetivo daquele... Comigo. Olha que... Presta atenção. Eu já defendi sem terra. Eu já defendi. Porque atribuíram acusações injustas. Então é o seguinte, a gente tem que ter a capacidade de analisar as coisas com algum distanciamento. Entende? Uma pena de 17 anos para uma dona de casa que foi iludida por uma manifestação e pichou uma estátua está errada em qualquer lugar do mundo. Quantos anos você acha que ela mereceria Então, de ou cana? a gente tem capacidade... Quantos anos você acha que ela mereceria de cana? Ela larga os filhos ela larga os filhos em casa e vai lá pintar uma... Não foi para pintar isso. Quantos anos? O que você acha que seriam... As mulheres lá em casa, não há críticas. Eu acho que a sua fala é uma fala misógina. Misógina, sem Porque dúvida. as mulheres da esquerda têm liberdade, as da direita não? Não, eu estou dizendo a você. Quantos anos você acha que... Ou quanto tempo você acha que ela deveria ter de pena? Ou ela deve ser anistiada também? O pessoal que queimou o Borba Gato aqui ficou preso quanto tempo? Quem foi que foi? Queimaram o Borba Gato. Fez acordo. Né? Não teve pena privativa de liberdade. Se teve, foi pouquíssimo tempo, substituída por restritiva. Pintar de batom uma estátua é menos do que colocar fogo no Borba Gato. E a esquerda inteira aplaudiu. Mas não é um personagem também, Janaína? A senhora falou o Borba Gato, se a gente for analisar bem o Borba Gato, devia ser queimado mesmo, né? Na verdade, se for pela história. Pela história do país, ele deve ser queimado, né? Vocês estão colocando a ideologia de vocês à frente de uma análise técnico-jurídica. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tentar limpar a ideologia para fazer uma análise. Professora Janaína, a senhora falou de relações perigosas no Supremo, a gente abordou gente que janta com outras pessoas e eu gostaria que a senhora falasse das relações perigosas dentro do Supremo. Por exemplo, o Gilmar Mendes, ele é dono de um instituto do IDP e ele leva todo o Supremo para passear em Portugal. Isso não é uma politização, uma coisa assim que o Supremo foi se degenerando? O que a gente podia fazer para recuperar o Supremo, já que ele tem tanto erro? Eu tenho feito várias críticas, não só a essa situação, mas, por exemplo, existem vários grupos, né? Eu não vou acusar ninguém de crime, então eu posso falar, LIDE, Esfera e outros grupos, que promovem vários eventos no exterior. E pessoas em dia de trabalho vão para esses eventos no exterior. Não sei, acho que pode ser, teria que apurar, que ganham E como é que corrigiria isso? Mudando o regimento interno? Como é que a gente poderia corrigir isso? Muda o regimento? Como é que a gente pode consertar o Supremo? Porque eu concordo com a senhora que ele está quebrado. Isso é uma questão ética. Isso é uma questão que precisa ser debatida. Por exemplo, os patrocínios. Como é que pode uma empresa que tem processos no Supremo patrocinar viagens para esses tais eventos, para ministros, esposas de ministros, algumas dessas viagens em primeira classe? Se você pegar os governos Dilma, o que acontecia lá e voltou a acontecer na Itaipu, os patrocínios que a Itaipu fazia de eventos jurídicos no exterior, por quê? Não tem nada a ver com energia, né? Então, assim, é uma discussão de limites para autoridades. Infelizmente, a gente ainda está num país que quem é autoridade acha que pode tudo. E se alguém questionar, toma um processo por desacato, entende? Toma processo. Agora, eu vou ter que... assim? A hora que desligar da Janaína, eu vou ter que quebrar o pau com você. Por quê? O Supremo está quebrado? Tenha santa paciência, Ernesto. Então, deixa... Ele está altamente politizado, Madalena. Tá ficando louco, rapaz. O Supremo salvou esse país, rapaz. Bom, vamos respeitar a convidada. Eu vou respeitar a Janaína aí, mas tenha santa paciência, rapaz. O Supremo salvou esse país, você vem dizer que ele está quebrado? Janaína, você concorda com o que o meu colega Madalena disse aqui? O Supremo salvou o país, Janaína?
Eu não consigo concordar. Eu respeito, mas eu não consigo concordar. Eu entendo que se o Supremo tivesse sido... Veja, poderia enquadrar o povo do bolsonarismo, mas de maneira justa, entende? Porque a injustiça acaba gerando reação. Então, assim, eu não vejo dessa forma, tá? Eu vejo que o bolsonarismo errou no princípio, por exemplo, quando foram lá para a porta da casa do ministro Alexandre. Para que foram fazer manifestação na casa do ministro? E eu critiquei na época. Então, a gente foi tendo ali erros de todos os lados que foram se alimentando, entende? Tá. Tá na hora de recuar. Janaína... Quando, por exemplo, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, tem tentado convencer os ministros de que precisa trazer essas sentenças para um patamar justo, até para tentar evitar essa onda pró-anistia, entendeu? Se o próprio Supremo fizer uma revisão das penas, como anulou as condenações do presidente Lula, joga uma água gelada nessa fervura da anistia, entendeu? Então eu vi que se a senhora estivesse no parlamento, a senhora votaria contra a anistia, né? Se a senhora estivesse lá na Câmara Federal hoje, a senhora seria contra esse projeto de anistia. Esse que anistia tudo, sim. Okay. Mas o do Mourão eu seria favorável a favor. Se o Supremo não voltasse atrás nas suas condenações. Bom, a gente tem que já encerrar aqui a nossa entrevista pelo tempo, né? Apesar do papo ser muito estimulante. Janaína Pascoal, eu já ouvi de um deputado estadual que ele teve até vergonha em algum momento, porque a Assembleia fica imprensada entre os problemas dos municípios, os problemas reais das pessoas e o grande debate nacional, né? A senhora se encontrou na Assembleia Legislativa, foi um espaço que a senhora gostou de estar, e pergunto hoje, né, sobre a sua atuação na Câmara, porque a senhora está com a cabeça, né, ciente dos problemas nacionais, das grandes questões na pauta nacional. E a atuação do vereador nesse aspecto, ela é um pouco mais focada nos problemas das pessoas do dia a dia. Como é que a senhora avalia, então, sua passagem pela LESP e hoje, né, pela Câmara? Almejando o quê em 2026? Olha, meu pai me ensinou a amar o meu trabalho, né? Então eu amei ser deputada estadual, fiz tudo o que eu pude, né? Pelo interior, pelo litoral, pela capital, acabei baseando muito minha atuação na área de saúde, que era a maior carência da população, visitando hospitais, mandando recursos, apresentando projetos de lei com conteúdo, né? Não só aqueles de denominação e honraria, que eu sou super crítica a esse tipo de projeto. Então, assim, a minha vivência na Assembleia foi um presente divino, né? Eu cresci como ser humano, como pessoa, como política, como estudiosa do direito, então só tenho gratidão ao Estado de São Paulo e àquela Casa Legislativa. E entendo que quem faz o lugar é a pessoa. Então, essa pessoa que está envergonhada, ela precisa entender que ela pode mais, sabe? Ah, não é porque sempre foi assim. Não. O deputado estadual pode muito. Ele pode muito, mas ele tem que acreditar, ele tem que ir atrás, né? Com relação à Câmara, é uma experiência bem diferente. A minha participação do debate nacional e estadual sempre vai persistir, porque eu sou assim. Quando eu fiz o impeachment, eu não tinha cargo, né? Então, eu sou assim como cidadã. Agora, eu não estou negligenciando na minha atuação como representante aqui na cidade. Tanto é que tenho expedido vários ofícios com relação a obras que eu considero inadequadas, para atender demandas de tapa-buraco, de questão de parque público, de recolhimento de lixo. Então é um trabalho assim mais de formiguinha, mas também bastante gratificante quando a gente consegue, né? Que nem acabei de pedir para tirar os tapumes de uma obra gigante que foi interditada e o trânsito estava parado há 6 meses ou mais. E eles atenderam o meu pedido, entendeu? Então, assim, é muito gratificante. Estou amando o trabalho como vereadora, né? Eu estou me esforçando muito para seguir todos os ensinamentos do meu pai, que eu tenho certeza que lá do alto tá pensando em mim, Eu disse que era... me dando bons frutos. Eu disse que era a última pergunta, mas eu tenho que perguntar, como é que a senhora vê hoje a ex-presidente Dilma Rousseff na presidência do Banco dos BRICS, num cargo de projeção internacional, né? Como é que a senhora avalia e lê essa posição que a Dilma Rousseff exerce hoje? Olha, eu entendo que o presidente Lula confia nela,
né? Era um cargo importante, ele precisava colocar alguém de confiança, né? E colocou, e eu respeito. Eu sou uma pessoa que nunca desejo mal para as pessoas. E até por ser alguém que trabalha com direito penal, eu preciso acreditar que é possível melhorar, entendeu? Então peço a Deus que ela honre esse lugar, né? Que ela possa fazer o bem. Tenho divergências ideológicas, não vou negar, até com relação a algumas manifestações, mas o ódio não mora em mim. Muito obrigado, vereador e ex-deputado estadual Janaína Pascoal. E acompanhar bem a gestão Ricardo Nunes. do Ricardo O som Nunes. cortou. Como é que é? Não, nós estamos te agradecendo. Tá nos ouvindo agora? Eu que Viu, Janaína? Sim, eu agradeço. Acompanhar bem o Ricardo, porque me parece que durante a campanha eleitoral ocorreram muitas denúncias de que houveram pedaladas em alguns momentos da sua gestão. Então temos que ficar atento, né? A senhora que é preocupada com as pedaladas, né? Então o governo de São Paulo tem que ficar bem atento, porque tem um vice-prefeito de São Paulo. É vice-prefeito? Não, o Coronel Melo, vice-prefeito de São Paulo. Que é mentiroso. Eu já falei para ele que ele é mentiroso. Ele falou que aqui em Araraquara as pessoas comiam gato no tempo da pandemia. E ele foge, viu, Janaína? Se você conseguir uma entrevista com ele, fala, tem um jornalista em Araraquara, meu nome é José Carlos Madalena, chama você de mentiroso todo dia lá. Vê se ele fala comigo aqui, que eu quero dizer para ele, porque ele mentiu sobre Araraquara. Pronto. Eu vou dar o recado para ele, vamos ver. Tá certo. Madalena fala assim, ele fala todo dia que ele é mentiroso, né? Para ele mentiu sobre Araraquara. Eu vou falar para ele conversar com vocês, pronto. Tá bom. Deus abençoe, boa Páscoa, viu? Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado, viu, Janaína? Tá aí, portanto, né? A gente conversa, viu? Então é isso aí. E a gente vai perguntando, né? Tá certo? Mas, enfim, isso é muito bom porque a gente tem esse diálogo. E gostaria de ter até uma pessoa com a posição de direita, tal, de centro, de esquerda. Isso é muito bom porque o debate é sempre só não fala quem não quer aqui, né, Madalena? Madalena, quem não anda é pedra, né? Agora, aliás, até as pedras se movem. O cara aqui do meu lado que vem dizer que o Supremo está quebrado. Eu acho que ele quis fazer uma moralzinha com a eu acho que quis puxar o saco. Não, eu explico pra você. Não, Já que é mudou isso? eu explico rapidamente. Você tem hoje, por exemplo, cada um dos membros do Supremo vota de acordo com o presidente que colocou lá. Veja só o absurdo agora do Mendonça. Não. Você precisa ter uma maneira que quando o cara chega ao Supremo, ele deixa a bagagem política pra trás. Equívoco seu. O que é isso? Você acha que o Mendonça não é bolsonarista? Não, tudo bem, mas agora... Não é tudo bem. Ele é ministro do Supremo, ele não deveria ser bolsonarista, nem lulista, nem nada. Dizer, ele é juiz. É uma convicção dele, agora precisa ver dentro da questão constitucional. Eu acho que eles estão trabalhando dentro da Constituição. Porque eu concordo com você que o Supremo salvou a democracia. Nesse aspecto eu concordo. Então agora, porque eu não sei, eu não analisei muito bem a questão do... Como é que chama? Do Gilmar Mendes? Não, do Mendonça. Você está dizendo aí que ele vota sempre. Agora precisa ver dentro, aí sim, dentro ele das é o quatro... Marx, é um partido de dois dentro do Supremo. Agora, por que o Supremo não contesta? Se está fora da Constituição, se está fora da... Tem que contestar. Porque a maioria é o contrário, Madalena. O dia que o bolsonarismo for a maioria no Supremo, você vai me dar razão. E Deus queira que nunca seja. Jornal da EP, a verdadeira voz de Araraquara.